Shabbat Shalom a todos dos YouTube espectadores do Israel no Caminho. Nós estamos aqui hoje, no caminho, na verdade, na vida. O caminho, como o Miguel não sempre nos diz, são os passos de Yeshua, a verdade, toda a Torá, a Bíblia, e a vida é a abundância de Deus. Nós estamos hoje aqui, eu em São Paulo, eu ia até brincar um pouquinho, falar o Benjamin Yosef em Israel e José Adelso aqui em São Paulo, mas eu acabei não brincando pelo Miguel, né? E o nosso querido Rubens, do Rio de Janeiro, na qual é o mestre da palavra, e nós queremos aqui passar realmente hoje essa Paraxá Nassau, e aonde vai estar em números de 4 a 21 ao 7 a 89. É muito grande, tem muita coisa para ser falar. Nós pularemos com certeza algumas coisas, mas falaremos o essencial. A Haftará está em Juízes 13, do 2 a 25, e a Brit Hadashah está em Atos 21, temos em Salmo 67, e temos também em Yohanan, em João de 7:53 a 8. Então, eu queria já passar para o Rubens, para nós podermos falarmos um pouco dessa paraxá e agradecer vocês pelo que estão nos ouvindo, e fica aberto para vocês falarem, criticarem, elogiarem, darem ideias. Nós estamos abertos a isso. Israel no Caminho está aberto. Nós não acertamos sempre e também não erramos sempre. Então, nós contamos com a colaboração de vocês. Rubens, é com você. Bem, Shabbat Shalom a todos. Zé, estão passando por sufoco lá em Israel. Sem dúvida. E, em nome de Jesus, vamos orar pela paz de Jerusalém, que tenhamos a certeza de que a mão de Deus está sobre aquela nação e que nada saiu do controle. É verdade. Deus. Uma coisa que me admira, sabe? Eu não coloquei para falar nessa paraxá, mas eu acho que dá para a gente falar aqui. O que me admira é que é um país democrático, um país que ajuda em todos os lugares. Aqui em Brumadinho mesmo teve uma equipe fantástica que ajudou a achar os corpos e ninguém cita nada. E quando Israel se defende, não ataca, ele está se defendendo. Eu recebi imagens agora do próprio Miguel, caiu uma bomba perto da casa dele, ele está se defendendo e atingindo alvos militares, alvos que a espionagem sabe que são militares. Claro, morre civil, morre passando, vai acontecer guerra, acontece isso. Só que, por exemplo, o lado de lá manda bomba para onde quiser, aonde pegar, onde acertar, uma cidade como Tel Aviv, como Beersheba, aonde pegar. E ninguém fala nada. Fala nada. Os tempos não são bons e nós temos a certeza que Israel vai contar com a igreja. Não vai contar mais com ele. É isso, sabendo que eu creio, não é o assunto aqui agora, mas eu creio exatamente nisso, Zé, que a gente está vivendo, em termos de tempos finais, o princípio das dores, e isso é uma tipologia, vamos dizer assim, de tudo que vai acontecer daqui até o final, na realidade. Sim, né? É verdade, Muito bem, o início. É o início. A Bíblia fala, se não me engano, em Mateus 24:8, ela fala que é o princípio das dores. Né? Bom, essa é uma paraxá como você falou, com muitos textos. Né? Eu vou tentar também... eu estava estudando esses textos, Zé, irmãos, amigos. Eu tentei tirar algumas coisas importantes para nós, como judeus cristãos, né? que nós somos, na verdade. Eu comecei a ver que desde o início, desde Números 4, 21, há uma orientação do Senhor, não é, com relação aos filhos de Levi, não é, em relação a Gerson, Merari e Coate. Cada um deles tinha uma função no tabernáculo. Os gersonitas, por exemplo, eles armavam e desarmavam as cortinas, quer dizer, tudo aquilo que era ligado
a tecido estavam na mão dos filhos de Gerson. Os meraritas eram responsáveis pelas estruturas, as colunas, as bases, os varais e tudo mais que diz respeito à estrutura que mantinha em pé o tabernáculo. E os coatitas eram responsáveis pelos cuidados com os elementos do santuário, a arca, o altar do incenso, o candelabro, a mesa dos pães da proposição e tudo mais. E isso nos traz realmente a ideia de que Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus organizado e que ele usa os filhos dele com os dons que ele entregou a cada um. Veja, se a gente jogar isso realmente para o Berit Hadashah, né, a gente vai encontrar um versículo, por exemplo, em 1 Coríntios 12, 28, que diz assim: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Esse mesmo texto, na versão de Efésios 4:11, diz que e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, essa primeira parte, eu quero chamar a atenção exatamente para falar o seguinte, o que está escrito e é resumido na minha maneira de ver, em 1 Coríntios 7:20, que diz: cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Então, todos nós que somos chamados, nós não somos chamados para sermos ociosos, nós somos chamados para fazer uma obra, não importa qual é a obra, seja qual for a obra, nos cabe ficar à disposição do Senhor, porque aquele que é chamado, ele vai receber a habilidade e a unção necessárias para fazer a obra que o Senhor vocacionou, que o Senhor está chamando. Então, esse é o primeiro ponto importante que diz respeito a essa prefiguração que está nos filhos de Levi, Gerson, Merari e Coate. Depois, quando você segue por esse texto, você vai encontrar uma orientação do Senhor dizendo que o leproso e o imundo deveriam ser lançados fora do arraial. E isso certamente traz outro ensinamento profundo para nós. Está escrito assim: ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial todo leproso, todo que padece fluxo e todo imundo por ter tocado em algum morto. Tanto homem como mulher os lançareis, para fora do arraial os lançareis, para que não contaminem o arraial, no meio do qual eu habito. Veja, não era por causa só de contaminar, é porque Deus estava habitando nesse arraial. Os filhos de Israel fizeram assim e os lançaram para fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. E eu me lembrei de um texto também, amados, com relação que a gente pode fazer uma analogia, um paralelo com esse texto, lá em 1 Coríntios 5, de 1-6, que diz assim, Paulo falando: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E, contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, Paulo falando, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, olha que palavra, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. E ele termina esse texto, diz, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Ora, a lepra, na Bíblia, ela representa o pecado como o fermento também. E esse afastamento do leproso, que o texto de Números nos ensina, para que não houvesse contaminação,
bem como o afastamento desse que cometeu imoralidade dentro da igreja e foi entregue a Satanás, visa não contaminar os santos, bem como que esse tenha uma chance no mundo de acabar se convertendo dos seus pecados e encontre a salvação. Esse é o verdadeiro objetivo. Não é? Então, não sabeis o que um pouco de fermento leveda a massa toda? Você, no momento em que você está criando uma comunidade, um grupo de filhos de Deus que precisam alcançar a santificação, que é uma ordenança para aquele que já alcançou a justificação em Cristo, não é possível que você deixe um foco de contaminação, um foco de lepra, um foco de fermento no meio daqueles que estão sendo santificados para a glória de Deus. Esse, na minha opinião, é o objetivo. Depois você continua lendo o texto de Números e você vai lá em Números 5:5 até 5:10, fala sobre a restituição. Mas o que é essa restituição? Gente, diz o texto assim, disse mais o Senhor a Moisés, dize aos filhos de Israel, quando o homem ou mulher cometer algum dos pecados em que caem os homens, olha que coisa, sendo infiel ao Senhor, tal pessoa é culpada. Confessará o pecado que cometer e pela culpa fará plena restituição e lhe acrescentará a quinta parte e dará tudo àquele contra quem se fez culpado. O texto continua e diz, o que se restitui ao Senhor pela culpa será do sacerdote, além do carneiro expiatório, com quem se fizer expiação pelo culpado. Veja, todo esse texto de 5 versículos, de Números 5:5 até 5:10, ele fala que se fará uma restituição. Eu quero falar que essa restituição no hebraico, no original, é techuvá. Techuvá fala de arrependimento. Techuvá fala de retorno. Esse texto, mais uma vez, como em toda essa paraxá, ela fala de santificação. Então, a tradução verdadeiramente é arrependimento. O que a Torá está nos ensinando aqui é que mesmo depois de nós sermos justificados, há um caminho de santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Está escrito isso. Está na carta aos Hebreus, Hebreus 12:14, há uma ordenança muito séria que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o que ele nos ensina é, se nós tropeçamos e pecamos, precisamos reconhecer nossos pecados, precisamos nos arrepender para pedir perdão ao Senhor e continuar caminhando. Mas há que se pedir arrependimento. Ocorre que aqui a nossa culpa ela já foi devidamente paga na cruz do Calvário. O carneiro expiatório que eu fiz questão de mencionar nesse texto é o próprio Yeshua, é o próprio Jesus, que deveria ter sido morto. Foi o próprio Jesus que se fez oferta, que se fez o carneiro aqui. Não é? Então, o que a palavra está nos ensinando, e é muito sério, é: você foi justificado pelo sangue do Cordeiro. Só ele, só debaixo desse nome que nos importa trazer salvação. Mas nós vivemos nesse tabernáculo, que é a carne, e a carne, muitas vezes, ela tropeça, não é? Então, muitas vezes, o homem espiritual não prevalece sobre a carne, e isso não pode acontecer, por isso nós tropeçamos. Mas Deus está procurando um povo santo, um povo separado, e por causa disso, essa paraxá, e agora eu vou falar da lei do nazireado, que é uma coisa importantíssima. Por quê? A palavra nazireu em hebraico é nazir. Nazir significa, Zé, separado, consagrado. Não é? Essa mesma palavra ela foi usada lá em Gênesis 49:26, quando Jacó dirigiu aquela bênção profética aos filhos, especialmente para José, referindo-se a José como aquele que foi separado entre todos os irmãos. Ele era um nazir. Então, quando lemos santificar no Novo Testamento, no Berit Hadashah,
a gente está se referindo a sermos separados. É kadosh em hebraico, é radiazo em grego, separados para Deus. Então, a pergunta que nós temos que fazer para todos que nos ouvem, e para todos os nossos irmãos, inclusive, é: será que nós temos agido como verdadeiro nazir para Deus? O texto de Juízes 13, que faz parte da Paraxá, ela fala de Sansão. Lucas 1,15 diz que João Batista também foi um nazireu, ambos na época da lei. Verdadeiramente, Zé, todo verdadeiro cristão é um nazireu espiritual, precisa ser um nazireu espiritual, separado por voto voluntário a Deus. Um cristão fiel terá que renunciar a muitas coisas para manter um testemunho santo nesse mundo. Essas renúncias estavam representadas em figura na lei do nazireado, pelas coisas que eram vedadas por Deus para cada um deles. Por exemplo, não podia comer fruto da videira, não podia beber bebida forte ou vinho, não podia raspar a cabeça durante os dias do voto, e ainda era vedado se aproximar de qualquer morto, de qualquer cadáver. A proibição de comer qualquer produto da videira, mesmo fruto in natura, tinha a ver, possivelmente, com o fato de revelar o nível de consagração a Deus. Por quê? Porque o consumo da uva era muito generalizado e apreciado naquela época. E a abstinência seria uma forma de mostrar que o amor de Deus pode superar qualquer outro tipo de desejo ou afeto natural. Ou seja, a prioridade é Deus, não a tua carne. Até que ponto você está preparado para abrir mão dos teus valores em função daquilo que agrada ao Espírito Santo? Então, como diz em 1 Coríntios 9, 27, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. O próprio apóstolo Paulo, irmãos, o apóstolo Paulo, não estou falando nem de Rubens, nem de José Adélcio, eu estou falando do apóstolo Paulo, ele mesmo, um homem que escreveu 13 cartas na palavra de Deus, no Novo Testamento, ele mesmo disse assim: para que, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido ou que já tenha obtido a perfeição. Ele sabia que tinha que correr atrás da perfeição. A Bíblia fala: sede, pois, perfeitos, como perfeito é meu Pai, como santo é meu Pai. Mas ele disse o seguinte: prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, ele diz, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, ele diz da salvação, mas uma coisa ele faz, e ele diz: esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, então prossigo para o alvo. Qual é o alvo? Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, para continuar, a proibição de se aproximar de cadáveres, que estava para os nazireus, não é? Simbolizava, na minha maneira de ver, o esforço para evitar contato com qualquer tipo de pecado. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então, a consagração do nazireu deveria apontar para a vida, que é fruto da santidade. Você encontrar a vida, quando eu me refiro à vida eterna. As prescrições para a purificação do nazireu, elas apontavam para a restauração da consagração pela via do arrependimento, pela confissão do pecado, pela confiança no sacrifício que deveria ter sido apresentado. No nosso caso, como cristãos, a diferença é que quando pecamos e nos arrependemos, veja, quando pecamos e nos arrependemos, já estamos perdoados pela graça de Cristo, mediante a... E quando eu digo nos arrependemos, não é um arrependimento para salvação, mas porque o pecado já não tem poder sobre nós, mas é uma disposição que a gente tem que ter de nos santificarmos diante de Deus. Então, meu irmão, isso aponta em figura para a restauração da comunhão que foi quebrada pelo pecado.
No caso de cristãos que devem seguir diariamente a mesma prescrição de arrependimento, de confissão e confiança no sacrifício de Yeshua, para sermos restaurados à comunhão, quando eventualmente a gente quebra essa comunhão por causa do pecado. Então, o texto lá em Romanos, para terminar, diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. A história de Sansão, que está em Juízes 13, de 2 a 25, irmãos, amigos, Zé, ela fala de maneira muito clara, era um homem separado por Deus para cumprir determinado propósito, determinado projeto escolhido por Deus. E ele não cumpriu o propósito, e por isso a morte o alcançou. Por isso ele ficou cego. Ele ficou cego primeiro espiritualmente, depois ele ficou cego em relação aos olhos carnais dele. Não é verdade? Que nós não venhamos a seguir essa linha que seguiu Sansão, onde ele desobedeceu e não houve arrependimento na realidade. Não é? Ele foi escolhido a dedo por Deus para ser um separado, um nazireu, e ele não cumpriu as leis do nazireado. Por fim, Zé, vou passar a palavra a você, só deixando o texto de Números 6, de 22 a 27, que fala da bênção sacerdotal, tão conhecida e tão propagada, falada, pregada para os irmãos, não é? Dizendo, disse o Senhor a Moisés, fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhes-eis: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Lembrando que por 3 vezes nessa bênção sacerdotal, o nome Senhor aparece, o nome de Jeová aparece. Não é sem qualquer motivo, não é, Zé? Que aparece 3 vezes o nome Jeová. Zé, é isso que eu queria passar a palavra para você. Realmente esse texto de Números, de Juízes, de Atos, é muito rico, não é? E eu tenho certeza que você vai complementar e trazer uma nova visão para nós. Tem muita coisa que você falou. A oração araônica é maravilhosa, é linda, dá para estudar ela. Eu até tinha uma igreja em Guarulhos que eles queriam que eu orasse ela e traduzisse sempre, né? Eu fazia isso para eles. Mas o que você falou é uma coisa muito importante. As doenças no arraial, elas eram físicas e espirituais. A lepra mesmo, ela estava ligada à rebeldia, à feitiçaria, a tudo. Então, tinha que se colocar para fora. E hoje, nós temos, naquela época, se a pessoa não tentasse mudar, não tentasse se curar, morria. E hoje, como você diz, o espiritual sempre ganha. O espiritual vai sempre ganhar da carne. Então, a cura está em Yeshua. Em Yeshua não há segregação nenhuma. A gente fala o gentio e o judeu. A palavra gentio é peregrino, não cabe mais se o cara crê em Yeshua. Ele é um só. Nós somos um só em Yeshua, né? Então, em Efésios 2, no 14 ao 16, ele diz isso, Paulo diz isso, que quebrou o muro da separação. E esse muro da separação, naquela época, existia realmente um muro onde o gentio não podia entrar, só o judeu. E ele falava desse muro, que esse muro tinha que ser caído. E ele caiu em Yeshua. Então, nós estamos aqui, concordo plenamente. Judeu é o povo escolhido pelo Senhor? É ele. Mas, em Romanos mesmo 11, diz que nós tornamos, e Paulo também fala em Efésios, nós nos tornamos um só.
O que você falou no início, principalmente dos levitas, de Coate, Gerson, Merari, é muito legal, porque as ofertas não chegavam aos coatitas. As ofertas não chegavam a eles. Mas por quê? Se eram iguais? Não, eles cuidavam das coisas principais do tabernáculo. Eles cuidavam das coisas sagradas da tenda da consagração. E isso já era um pagamento. Servir o Senhor era uma dádiva gigante, era uma coisa muito boa para quem estava fazendo. Os outros faziam mais forças, mas tiveram uma oferta. Esses daqui não receberam a oferta porque a oferta deles de cuidar das coisas sagradas do Senhor era muito mais importante. E é o que nós temos que fazer hoje, como você mesmo falou, da nossa santificação, da nossa consagração ao Senhor. Nós temos que fazer as coisas de Deus com o máximo esmero, a máxima perfeição, para que nós possamos se achegar mais perto do Pai. Ele nos dá a garantia de que, quando nós erramos, Ele nos perdoa, basta nós falarmos, é imediato, como você mesmo disse. Então, eu digo que esse cuidado desses levitas com o tabernáculo era uma coisa absurda. E agora eu pergunto para vocês todos, para nós, para mim, quem é o tabernáculo do Senhor hoje? Se não somos nós? Se somos nós na paraxá anterior, ele diz que Deus fala o nome, sobrenome individualmente. A salvação é individual, mas isso não quer dizer que nós não temos que viver em unidade entre os irmãos. Então, se o Rubens errar, eu não vou pagar esse preço, mas nós vamos estar em unidade para haver conserto na vida de cada um. Então, a paraxá anterior era também muito importante, ela completa muito. Eles foram muito felizes, não falei, completa muito essa que é riquíssima. Então, se Deus nos chama individualmente, é que nós somos importantes na trajetória que nós temos que seguir, desde que estejamos Yeshua no nosso coração, né? E uma coisa que eu gostei muito dessa paraxá você falou de Sansão, você falou do nazarenado, ele não concluiu o que tinha que concluir, você já fez uma bobagem, e a morte física, como nós já falamos das doenças físicas e espirituais, elas são muito. Então, a cegueira que atingiu, eu posso citar aqui, eu tenho um irmão que está nessa cegueira, ele levou todo mundo a Yeshua, toda a família a Yeshua, e hoje ele está desviado de uma maneira muito louca, tomando chá lá de ayahuasca, aquelas coisas todas. E o que você ouve é que, se ele não pedir perdão ao Senhor, não chegar a ele, como você diz, ele não está condenado, mas tem essa condição, ele tem essa chance de reconhecer que aquele que ele levou para toda a família é o único caminho para a salvação dele. Então, a questão de sanção, a questão da morte espiritual é muito séria, e a gente temos que avaliar os nossos acertos e os nossos erros, como você mesmo disse, né? Então, o que eu queria, para finalizar e não ir muito longe, Paulo, quando ele, na Brit Hadashah, em Atos 21, quando ele fala, eu vou para Jerusalém, todo mundo, e até um profeta disse, não vá, você vai morrer, você vai ser preso, você vai apanhar, não vá. Ele diz claro, e é o que nós estamos tentando passar para o povo. É claro que morrer em Jerusalém, mas servindo o Senhor, servindo Yeshua. Então, nós não temos medo da morte, desde que nós estejamos servindo a Deus. E
E em João mesmo, que faz parte um pouco dessa paraxá, Jesus foi julgado pela sua aparência. E nós podemos ser julgados pela nossa aparência, Rubens. Nós podemos ser julgados. Eu posso ser julgado. Olha lá, o Zé está falando aos judeus, mas ele não é judeu. Sou casado com uma judia, tenho filhos judeus e tudo. Então, nós não temos que julgar nada pela aparência, como foi Yeshua. E aí, pela retidão que nós estamos buscando. Nós vamos falar que somos santos? Não somos, nós pecamos, mas o Senhor nos garante o perdão. 7 vezes 7, não, 70 vezes 7, 499, 490 vezes. Então, nós temos em Yeshua o perdão e nós queremos buscar, copiar, imitá-lo com retidão. E é isso que a palavra do Senhor diz, que quando uma mulher adúltera era para ser apedrejada, vai e atire a primeira pedra, você que não tem nada. Não ficou uma pessoa para atirar a primeira pedra. Porque nós temos, como você mesmo disse, nós temos o perdão de Yeshua para os nossos erros. E ela foi perdoada ali naquele lugar. Então, o que eu quero já encerrar aqui, meio encerrando, nós somos povo de Deus, não só os judeus, mas todos aqueles que professam, confessam e imitam Yeshua HaMashiach. Amém? Então, Amém. É isso. E uma coisa muito legal que eu chamo essa paraxá, por isso que eu falo que ela é muito grande, para ir para a guerra, podia ir com 20 anos. Para ser um levita, tinha que ter os 30 anos. Tinha que chegar dos 30 anos em diante, ou seja, a experiência, o traquejo de cuidar de vidas, de cuidar de pessoas. E os levitas aqui, gente, não são tocadores apenas, não são adoradores. Hoje é que tem essa falar, o levita é um adorador, mas o levita na época, ele era o cara que fazia tudo. Ele fazia praticamente tudo. Serviços na casa de Deus, era ele que tinha que fazer. Tudo que era sagrado e serviços que tinham que ser feitos, era o levita. Talvez o levita é o que menos tocasse instrumentos naquela época ou adorasse, porque ele estava adorando de outra forma. E é isso que nós temos que buscar. Nessa palavra, como você disse bem, que nós somos levitas, nós somos sacerdotes, nós somos o tabernáculo de Deus hoje. Que as pessoas cheguem a gente e vejam que nós temos um DNA de Cristo. E é isso que importa para todos nós. Amém. Amém? Quer falar mais alguma coisa, Rubens? Não, excelente, eu aprendi muito o que você falou, me chamou a atenção de muita coisa. Eu estou me lembrando, Zé, de um pastor amigo meu, que um dia ele chegou na igreja e com relação a essa condição de santo ou pecador que nós temos. Então, ele começou a fazer uma enquete dentro do culto e começou a perguntar assim, quem é santo aqui? Aí um monte de gente levantou a mão. Quem é pecador? Aí outras pessoas levantaram a mão. Aí ele falou, gente, que esquizofrenia espiritual é essa na realidade? Porque, na verdade, é assim, nós pecamos porque tem essa natureza da carne, Sim. né? Mas quando nós entregamos a nossa vida a Yeshua, a vida de Deus, ela entrou em nós. O Espírito Sim. Santo passou a fazer morada. Então, eu particularmente, tenho uma visão de que nós somos santos sujeitos a pecar. Né? Não é porque somos pecadores, porque a natureza do pecado ela já morreu aniquilada na cruz do Calvário. Então, a natureza humana que nós carregávamos do pecado, que era a natureza bios, como se fala, ela foi destruída e aniquilada na cruz. E por causa dessa destruição,
a vida de Deus, que é o Zoe, como se fala, ela entrou em nós. Então, veja, o pecado já não tem mais domínio sobre nós. O que nos cabe, então, a nossa natureza é santa, mas nós tropeçamos porque ainda falhamos, porque nós temos uma meta, na minha maneira de ver, que é alcançar a estatura de varão perfeito. Então, é assim, você tropeçou, exatamente o que você falou depois, tropeçou, você levanta, Senhor, eu me arrependo do que fiz, eu errei, mas não é porque você é um pecador, você pecou, a sua natureza é santa. Então, meu irmão, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, e vamos nós. Tropeçou, levanta, mas você tem que se arrepender, porque aquele que é nascido de novo, Zé, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Passaram muito. 1 Coríntios 5, 2 Coríntios 5, 7, nós somos novas criaturas, que por habitar ainda nesse tabernáculo aqui chamado carne, a gente tropeça e tropeça mesmo. A gente erra e peca mesmo, na verdade. Então, é uma caminhada. A primeira caminhada é a justificação, é crer. A segunda caminhada é seguir a santificação, buscando sermos imitadores de Cristo. É isso. Exatamente. E uma coisa que nós queremos deixar claro para os nossos irmãos judeus, eu não sei se eu acho que acabei não lendo isso, mas em Atos 21, que faz parte dessa Harashá, no 21:20, eu creio, ele diz o seguinte: várias dezenas de milhares creram em Yeshua e são zelosos na lei. Meu irmão judeu, meu irmão, nós não estamos aqui, pelo contrário, nós estamos aqui pregando a lei, pregando o Velho Testamento, pregando o Novo Testamento. Nós não somos doidos e nem loucos para abolir o Velho Testamento, onde está todo o ensino dessa palavra. Então, eu quero desde já agradecer a visualização de vocês, conversem conosco, agradecer ao Rubens, que Deus te abençoe aí, Rubens, e abençoe a todos que estão nos assistindo. Shabbat Shalom! Shabbat Shalom. Deus abençoe vocês, Simone, também, Zé, tudo de bom.